Meus amigos, simplesmente vazou a data da terceira temporada de Round 6 e foi simplesmente o canal do YouTube da Netflix Coreia que eles soltaram a data sem querer e depois excluíram. Mas não só isso, né? Hoje iremos comentar também sobre a história explicada daquele recrutador e por que ele jogou aquele jogo mortal com o Ji-hoon, né? Será que o recrutador ele já foi um dos soldados nos jogos? Eu já adianto que sim, tá? Mas e aí, o que aconteceu com ele na época dos jogos, né? Qual posição ele tinha dentro da organização dos jogos? Por que ele se tornou o recrutador? No vídeo de hoje, o Geek vai explicar também esse background, essa história completa dele, junto com essa data que saiu. Já saiu o negócio. Hello my friends geek, na voz de segundo a Forbes, simplesmente a data de lançamento da terceira temporada de Round 6 sem querer foi revelada. Afinal, dia 27 de junho vai ser a data certa que vai sair a terceira temporada. E foi um vacilo da própria Netflix, porque o canal do YouTube da Netflix Coreia, né, soltou meio que um teaserzinho, né, com algumas imagens do que está por vir na terceira temporada de Round 6, nada demais. Só que na descrição ela colocou lá a data de estreia, 27 de junho de 2025. E pouco tempo depois da segunda temporada, hein? Sim, Geek, mas o que isso significa para a terceira temporada de Round 6? Será que isso é muito bom? É óbvio que isso é muito bom, pô. Se a gente levar em consideração o tempo que a gente esperou da primeira para a segunda temporada, que foram 3 anos, cara, da segunda para a terceira agora vão ser menos de 6 meses. Cara, se a Netflix manter essa data, isso pode mudar o jogo para a terceira temporada da série, né? Pois o final da segunda temporada prometeu uma data de lançamento para 2025, garantindo que o intervalo entre as temporadas 2 e 3 seria muito menor do que o atraso abismal de 3 anos da primeira para a segunda temporada. E se 27 de junho continuar sendo a data de lançamento oficial, haveria um intervalo de apenas 6 meses entre os lançamentos da segunda e terceira. Só que isso também faz sentido, né? Já que as temporadas 2 e 3 foram filmadas simultaneamente. E o criador da série, né, que é o Young, ele revelou que estava terminando as edições dos episódios finais. Então essa janela de tempo mais curta, novamente repito, da primeira para a segunda foram 3 anos de espera, mas esse intervalo mais curto, né, da segunda para a terceira seria até bom pro próprio espectador, né? Pra gente que é público, que terminou a segunda temporada, né, o 7º episódio com aquele gostinho agridoce, né, meio que inconclusível, mas daqui a pouco menos de 6 meses a gente já vai ver a conclusão dessa série. E só lembrando que a terceira será a última temporada de Round 6. E embora seja rotulada como a segunda temporada, os episódios pareciam muito mais como parte 1 do que uma temporada completa. E isso se alinha com o que o Young disse sobre os episódios finais, né, mencionando que ele os vê mais como um arco do que 2 temporadas separadas. Então esse intervalo de menos de 1 ano vai ajudar a reforçar as temporadas 2 e 3 como 2 partes de um todo. Rapaz, 2025 vai ser um ano e tanto pra Netflix, hein? Vai ser o final de Cobra Kai em 2025, vai ser o final de Stranger Things, né? Parte 1 na certa. Final de Round 6. Só séries gigantes eu tô comentando aí. Fora a estreia de segunda temporada de Wandinha, vai ter umas coisas aí. Mas não para por aí não, meus amigos, porque a história de fundo, o background daquele recrutador da segunda temporada, né? Que a gente viu lá no início de Round 6, é uma das coisas mais interessantes dessa série e não foi ao acaso, tá? Eu acho que essa sementinha que eles plantaram no início da segunda temporada pode colher frutos lá na frente. E aí eu tô falando de série derivada dele, série spin-off, mas cara, a gente tem que entender a história completa desse cara, porque vão por mim, não tem, cara, tem pouquíssimos arcos nessa série mais interessantes do que essa história. Afinal, escalar o ator Gong Yoo, um dos atores coreanos mais bem-sucedidos de sua geração, para um pequeno papel em Squid Game, mostrou quanta fé a Netflix tinha no projeto desde o início, né? Só que uma vez que Squid Game foi renovado para a segunda temporada, parecia lógico que a série agora iria se concentrar em algumas de suas principais estrelas, né, que não conseguiram fazer muito na primeira temporada. E isso inclui o personagem de Gong Yoo, que apesar de ter sido morto no final do primeiro episódio da segunda temporada, teve sua história de fundo revelada e esteve em destaque durante todo o episódio. Afinal, o recrutador, ele era simplesmente um dos soldados de rosa do Squid Game. Antes dele se tornar o recrutador e levar essa galera para os jogos, ele tinha um papel também importante dentro da organização, pois Ji-hoon, ele passou os últimos 2 anos procurando o recrutador em todas as estações de trem e metrô com a ajuda do Sr. Kim e seus homens. E enquanto o Sr. Kim e o Yoo-seok eventualmente encontram o recrutador, eles são facilmente derrotados, né, pelo personagem de Gong Yoo e forçados a jogar uma versão distorcida do Jokin-po combinado com roleta russa. E mais tarde no episódio, o recrutador vai ao escritório do Ji-hoon e o confronta. Então o recrutador do Squid Game queria saber qual era o objetivo do Ji-hoon, enquanto o Ji-hoon queria que o recrutador o levasse ao líder dele. Só que da perspectiva do Ji-hoon, o recrutador ele simplesmente não passava de um capacho, de um cão, um cachorro, né? O próprio Ji-hoon ele utilizou essa palavra cachorro para se referir ao recrutador, porque ele
tava aqui, ó, na palma da mão dos organizadores. Ele era um capacho. E aí, ofendido por essas palavras do Ji-hoon, né, durante a conversa ali da roleta russa entre os dois, o recrutador, ele passou a comentar mais sobre a vida dele, o que ele fazia exatamente, o que ele fez no passado, e é justamente aí que a gente tem o grande plot de toda essa história. Pois o personagem do Gong-yu, ele revelou que ele faz parte da organização dos jogos desde criança, e que ele passou boa parte da sua vida queimando os corpos. Vocês não lembram lá em Round 6, né, dentro dos jogos, que tem aqueles soldados de roça que só queimam os corpos? Então o recrutador, ele já foi um desses. Ou seja, isso quase confirma que o recrutador começou como um guarda mascarado de baixo nível que era responsável por queimar os corpos durante os jogos. E depois de um tempo, o personagem de Gong-yu ganhou uma arma. Então ele descreveu isso como finalmente sendo visto, sendo que naquele ponto toda a sua existência já era dedicada ao jogo. Ele continuou a subir na hierarquia da organização até que o tornaram o recrutador, alguém que procuraria pessoas desesperadas e as convidaria para jogar os jogos. E embora o criador de Squid Game, né, o Yang, ele tenha falado sobre a história de fundo do recrutador, sobre alguém que começou como um homem mascarado de baixo nível, isso ainda não tinha sido mostrado ou referenciado em tela. E é justamente aí que a gente entra em um ponto crucial da história desse cara, né, do recrutador, que foi o fato dele ter atirado no próprio pai durante os jogos. Cara, isso mudou completamente o game pra ele. Afinal, um dos aspectos mais sinistros da história de fundo do recrutador em Round 6 é que ele teve que matar o seu próprio pai durante um dos jogos. E em algum momento, depois de receber uma arma, o que significa que ele agora era responsável por matar jogadores que perdiam o jogo, o personagem de Gong-yu percebeu que um dos jogadores dos quais ele deveria se livrar era seu pai. Não está claro o que aconteceu entre o recrutador e sua família, mas está implícito que ele não via seu pai há anos. E outra coisa interessante também é a voadora no like embaixo, cara. Aproveita que nós temos muito que falar de Round 6 aqui ainda, dessa história de fundo do recrutador. Deixa a voadora, se inscreve no canal, ativa o sininho e segue o Geek lá no Insta, tá? @LucasMGeek. Eu vou te seguir de volta, a gente vai trocar essa ideia sobre o Round 6. Tô postando conteúdos exclusivos lá no meu Insta, então faz tudo isso que é nóis. Só que o homem que o personagem de Gong-yu deveria matar parecia familiar, e depois de um tempo ele percebeu que era o próprio pai. Ainda assim, um futuro recrutador não hesitou em matar o seu pai, né? Depois de atirar na cabeça dele e não sentir remorso por isso, o recrutador percebeu que ele foi feito para aquele trabalho. Daí em diante, não havia nada que ele não fizesse pelos jogos, né? E dado o quão dedicado o personagem de Gong-yu era para toda essa operação, é fácil ver porque eles continuaram promovendo até que ele se tornasse o recrutador. E é justamente por isso que o recrutador, ele odeia a galera pobre, odeia literalmente os miseráveis da sociedade e os vê como lixo, né? Porque embora essa história pareça interessante, né, de como que o cara que começou lá embaixo, que só queimava os corpos, aí depois ele ganhou arma, aí depois ele se tornou recrutador e foi crescendo na hierarquia, é interessante a gente notar por que uma pessoa como ele, desde o início, desde jovem, faria coisas tão cruéis, porque novamente, ele tá queimando corpos, ele tá pegando em armas, ele matou o próprio pai. Assim, é uma loucura tudo isso, né? Mas por que ele fez isso? O que o motivou? Sendo que a história da guarda número 11 da segunda temporada sugeriu que muitos guardas estão lá simplesmente porque estão desesperados por dinheiro, né? O que significa que eles não são tão diferentes dos jogadores. Só que o monólogo do recrutador na segunda temporada deixou claro que ele nunca fez isso pelo dinheiro. Em vez disso, o recrutador acreditava que pessoas miseráveis precisavam ser eliminadas. O recrutador de Squid Game pensava em pessoas miseráveis e desesperadas como lixo, que precisava ser limpo e não merecia viver. E para poder provar essa visão dele distorcida e maligna da sociedade, porque novamente é bem desesperançoso, né, como ele enxerga as pessoas de baixo nível, ele simplesmente fez, né, ofereceu ao morador de rua um pão ou um bilhete de loteria, a raspadinha. Cara, isso dá uma loucura, assim, tanto é que o título do primeiro episódio é justamente pão e loteria, porque da perspectiva do recrutador, a maioria dos moradores de rua estava escolhendo o bilhete de loteria, apenas confirmou que eles preferiam deixar sua fé ao acaso, justificando assim a premissa dos jogos, né? Cara, o próprio Ji-hoon, ele escolhe sempre a opção mais desafiadora do que a opção mais segura, né? Porque se a gente lembra lá do final da primeira temporada, o Ji-hoon, ele tava quase entrando no avião, poderia levar uma vida normal, com dinheiro, renovado, mas não. Ele fez o quê? Ele escolheu a pior opção, a opção mais difícil de todas, que era voltar aos jogos e derrubar a organização. E os moradores de rua também, eles poderiam ter aceitado o pão. Não poderia? São moradores de rua, talvez eles não tenham o que comer, estavam com fome, só que eles não quiseram pão. Eles preferiram talvez um ganho maior, que seria a raspadinha. E mesmo que não tenhamos nenhum flashback do passado do recrutador, o primeiro episódio da segunda temporada fez um ótimo trabalho ao explicar por que ele faz o que faz, bem como por que ele acredita no que os jogos significam, né? Sendo que o personagem de Gong-yu dedicou a maior parte de sua vida aos jogos, e podemos presumir que ele se tornou um dos guardas mascarados em uma idade muito jovem, né? E supondo que ele foi criado dentro dos jogos e encontrou nessa operação distorcida a validação de que ele estava procurando, faz sentido porque o recrutador estava disposto a morrer por eles, né? E se eu for
fosse vocês, eu diria pra ficar de olho com essas coisas, esses episódios, esses arcos que a gente tá vendo de personagens mais secundários, né? Como eu disse, o primeiro episódio foi praticamente inteiro dedicado ao personagem do recrutador. Tem o Frontman também, que nessa segunda temporada recebeu mais destaque. E os dois atores, né? Tanto o ator que interpreta o Frontman quanto o ator que interpreta o recrutador são dois dos atores mais bem-sucedidos da Coreia. Então a Netflix não tá brincando com isso aí. Eu diria pra tomar cuidado, porque pode vir coisa no futuro desses caras aí. Talvez uma série sobre o recrutador, sobre o passado dele, ou então uma série sobre o passado do Frontman, né? Uma série spin-off de Round 6. Pode acontecer. Eles estão plantando a sementinha, estão jogando uma coisinha aqui e ali pra ver se planta. E convenhamos, né? Uma série sobre o passado de qualquer um desses dois personagens seria sensacional, né? E com certeza a Netflix não iria jogar essa história no fundo e ficar por isso mesmo, né? Pois embora o criador da série já tenha confirmado uma série americanizada de Round 6, que vai ser dirigida pelo David Fincher, mas lembremos que esses jogos existem há várias décadas e tiveram vários vencedores. Inclusive, muitos estão teorizando de que a cena pós-créditos da segunda temporada se passa no passado, pois o número 100 seria diferente do número 100 que aparece na segunda temporada. Ou seja, seriam personagens diferentes. Mas, de qualquer forma, eu não sei vocês, mas eu apoiaria, eu veria muito uma série sobre o passado ou do recrutador ou do Frontman. Ou então dos dois juntos também, né? Vai que eles têm uma ligação, se conhecem, enfim. Mas aí, o que vocês acham a respeito disso tudo? Comentem embaixo que eu vou estar lendo e respondendo todo mundo. É isso, até a próxima. Valeu, falou e fui!